Eu sou Bárbara Prince. Eu sou Giovanna Bomentri, ou de Pausa Dramática. E esse é o canal do blog literário Sem Serifa. Nós duas temos muitas coisas em comum. E a principal delas é a gente não tem tempo pra ler porque a gente passa o dia inteiro lendo. Porque nós trabalhamos no mercado editorial lendo livros e deixando eles prontos para outras pessoas lerem. E aí a gente fica se cobrando pra ler mais no nosso tempo livre, porque por um acaso a literatura também é o nosso hobby. E o que acaba acontecendo é que as pessoas que leem os livros que a gente editou também se cobram pra ler muito no tempo livre e fica todo mundo estressado. Então a gente queria fazer nesse vídeo uma conversa bem sincera sobre ler sob pressão. Quando a gente teve a ideia desse vídeo, fomos até o Instagram do Sem Serifa e usamos aquele recurso maravilhoso que é o de fazer perguntas para as pessoas. E perguntamos se as pessoas têm metas e como elas se organizam para ler mais, para ver se era uma impressão nossa, da nossa micro bolha de 3 pessoas, que é quem escreve Sem Serifa, ou se realmente era uma coisa que estava acontecendo em geral. E a resposta de vocês nos fez acreditar que esse conteúdo era necessário, porque muita gente estava falando sobre bater metas diárias, sobre ler vários livros ao mesmo tempo para não enjoar de um gênero, sobre otimizar o tempo. Esse negócio de otimizar o próprio tempo é uma armadilha, né? É uma bilada, Sino. Eu não consigo controlar a Giovanna, ela faz piadas. É uma salada, Bino. Para! Parece uma boa ideia preencher o máximo de minutos do seu dia com tarefas que você considere agradáveis e produtivas. Mas você acaba esquecendo que uma tarefa que o seu cérebro acha agradável e produtivo é não fazer nada. Inclusive tem muitas campanhas aí de troque seu tempo de redes sociais por tempo de leitura, para de assistir séries inúteis, para de assistir a sua novela e vai ler um livro. E às vezes o seu cérebro só não quer. E quando você tenta forçar ele a ser produtivo full time, o que acontece é que ele não aproveita nenhum desse tempo de produtividade que você está tendo. Você acaba tendo um burnout ou qualquer outro sintoma de estresse e não consegue mais ser produtivo nunca. Você pode ter crises e parar de conseguir ler, porque ler tá te causando uma angústia grande demais. E o lance de ter um hobby é que a definição de hobby é atividade que você faz descompromissadamente por prazer. E se você coloca um compromisso muito forte, aí não é mais um hobby, né? É um troço que você põe no seu caminho pra te estressar. Isso tem resultados muito óbvios, porque o tempo inteiro a gente vê na internet dicas pra ler mais, e como otimizar sua leitura, e quais são os melhores livros do momento, e quais livros você não pode deixar de ler nesse mês, quais os melhores lançamentos, quais os autores vão estrear e você não pode perder. Tô cansada só de ouvir você falar. O dia só tem 24 horas, a gente dorme 12, trabalha 8 e chora o resto. Você dorme 12 horas? Não, né? Mas eu tô tentando fazer um ponto. Ninguém no mercado editorial dorme 12 horas por noite. Ninguém no mercado editorial dorme. Grande mentira essa aí de dormir. Bom, a gente tem então esse fenômeno que é todo mundo ansioso pra ler cada vez mais, e a maioria dos blogs especializados em literatura tem pelo menos um post falando como ler melhor, como ler mais no seu fim de semana, como ler no banheiro, mas o Sem Serifa não. O Sem Serifa tem um vídeo sobre como ler menos. Que a gente vai linkar em algum lugar, porque eu não sei usar o YouTube. Então em qualquer lugar, ou na descrição do vídeo vai estar linkado essa pérola da blogosfera literária pra vocês. O que acontece é que, embora a gente ame muito a chamada blogosfera literária, ela também acaba gerando muita cobrança pra gente. Inclusive a cobrança de quando você mostra uma lista de leituras ou uma lista de planejamento de leitura para as outras pessoas. Para muita gente, fazer uma lista e compartilhar ela é um incentivo. Mas para muita gente também é uma pressão muito grande. Eu passei por um estresse muito grande no ano passado, não só com as minhas leituras, mas com outras atividades que eu estava acumulando, e acabei descobrindo que quanto mais eu tentava planejar as coisas que eu tenho para fazer e organizar elas e ter metas absurdas, pior eu ficava. Eu ficava ansiosa, eu ficava estressada, e isso não acontece só comigo. Especialmente porque quando você sabe exatamente o que você tem que fazer, você descobre o que você não está conseguindo fazer. E isso gera uma sensação de incapacidade, impotência muito grande, que é totalmente contraproducente porque gente estressada não produz melhor. E não lê melhor, porque ler é uma atividade que exige concentração. Inclusive, eu frequentemente falo para as pessoas que eu me sinto o Nemo do mercado editorial.
Porque eu sou uma slow reader. E não é muito útil no mercado editorial, não é uma habilidade legal você ler muito devagar. Porque, obviamente, eu tenho que ler muitas coisas. E aí, quando eu conto isso pras pessoas, elas sempre falam, mas tem várias dicas, vários cursos pra você aprender a ler mais, fazer umas leituras dinâmicas, ler só uns pedaços dos livros. E consertar isso aí que tá errado com você. Porque aparentemente ler devagar é um grande defeito das pessoas. Talvez pra minha profissão seja mesmo. Mas tá dando tudo certo. Ótima editora. Obrigada pelo motivacional aqui nesse vídeo. Era tudo que a gente precisava. Mas o meu ponto é que eu parei e me perguntei por que eu iria querer ler mais rápido. Por um lado, eu entendo que é muito bom você conseguir ler mais rápido porque você consome mais livros e mais histórias. E todos nós queremos o maior número de histórias que a gente conseguir, porque é incrível mesmo ler livros. Mas ler mais rápido mexeria com a qualidade do aproveitamento que eu tô tendo, do que eu tô lendo? Porque você mudar o seu ritmo necessariamente afeta o que você tá fazendo, né? Se não é o meu ritmo normal ler rápido, por que eu quero fazer isso? Eu acho que a gente tem muito essa questão de também querer produzir conteúdo e compartilhando as leituras na internet você fica curioso para conhecer as histórias que seus amigos estão lendo e rola essa ansiedade de falar sobre os livros, né? Existiu aí uma grande mudança entre o começo da minha adolescência e hoje, em que nesse começo de adolescência ler era uma atividade muito solitária pra mim. E eu tinha pouquíssimas pessoas com quem falar, além da bibliotecária da minha escola e minha mãe, que, bom, não era exatamente da minha idade. E hoje em dia eu tenho, tipo, pelo menos, sei lá, todo mundo que fala português lê pra conversar sobre os livros que eu leio. E aí, você quer ler a mesma coisa pra poder conversar, porque não tinha isso antes. E aí agora que tem eu quero aproveitar. Mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer outras coisas, né? E em algum momento, essa vontade de compartilhar as leituras se tornou uma colaboração sem serifa. E aí a gente fica também na ansiedade de querer produzir um conteúdo legal para as pessoas que nos honram com seu tempo, acompanhando o nosso trabalho. E a gente sente que esse é um grande estresse de muitos influenciadores digitais. É claro que trabalhar com algo que você ama é incrível e é por isso que a gente escolheu fazer isso. Mas isso muda muito a sua relação com aquilo que você ama, porque você está transformando aquela coisa em trabalho. Essa relação muda porque você não vai só ler, guardar essa história no seu coração e seguir com a sua vida. Você tem que apresentar um resultado, uma análise, às vezes dar uma satisfação por causa de uma parceria. E outro efeito disso é que você acaba não controlando o que você vai ler, o que você vai consumir. Porque você tem vários livros que você ganhou de parceria, você tem os livros que você já lê pro trabalho, se você tá estudando tem umas coisas que você tem que estudar. Além disso tudo, as pessoas que produzem esse tipo de conteúdo na internet sofrem uma pressão extra, que é dos algoritmos. Atualmente a gente tem uns algoritmos muito cruéis que punem significativamente o alcance dos produtores que não postam com uma regularidade palpável ou com alguma frequência alta. E isso é muito triste, porque às vezes para você fazer um post bom você precisa de 2 horas para ver um filme, muitas horas para ler um livro, uma sentada de cadeira que pode ir de meia hora a 3 para escrever um texto decente, aí outra pessoa para revisar. É isso, muito tempo. E às vezes você não tem todo esse tempo toda semana. O que me faz lembrar que é injusto um leitor que tem um trabalho não relacionado à literatura e lê por prazer, querer comparar as metas e os alcances de número de leitura dele com os de blogueiros que muitas vezes tem como o expediente deles ler. Então a pessoa, o horário de expediente, ela tá usando pra ler porque é o trabalho dela. Não dá pra você comparar as quantidades de leituras, sabe? É outro tipo de comprometimento. Inclusive, a pessoa que trabalha com isso pode estar tendo menos prazer na leitura, mas ela precisa bater aquela meta porque é assim que funciona quando você profissionaliza uma atividade. E uma coisa curiosa que também acontece com a gente, por exemplo, é que ano após ano, conforme a gente trabalha no mercado editorial, a gente lê menos. Parece incoerente, mas o que acontece é que tem muito livro que a gente lê pedaços. Às vezes livros em que você está trabalhando ou que você está avaliando para o trabalho, você não lê ele inteiro. E você acaba conseguindo dedicar menos do seu tempo ocioso à leitura.
porque às vezes você chega em casa e não aguenta mais ler, por incrível que pareça. Tem o lance de que às vezes você lê mais de uma vez o mesmo livro, porque você tem que, às vezes, avaliar o original, aí depois você vê a preparação e precisa dar uma olhada ali, e aí depois chega a revisão e aí você tem que dar outra olhada ali, e aí você não quer mais ver palavra. Exato. Na verdade, essa é uma angústia pessoal que a gente tem muito, a de se cobrar porque a gente lê. É legal compartilhar com vocês, inclusive, a visão de que você não deve se comparar nem com blogueiro, nem com ninguém. Nem com você do passado, porque sempre tem um momento em que você leu muito mais na sua vida. E talvez tenha outro momento em que você vai ler mais, porque a vida tem dessas. Mas a questão é que tudo isso, por mais que a gente tente, fale sobre, tá tudo bem, você lê menos, minha amiga, a gente fica culpada no fim do dia. Bom, o importante é estar consciente desses problemas e tentar criar um ecossistema de pessoas que falam sobre isso de maneira consciente e responsável e tentar prever os impactos que esse tipo de pressão acumulada causam na nossa saúde mental. É muito importante isso, porque principalmente agora nesse começo do ano, tá tendo uma onda de bullet journal e organização que é muito legal, é muito empolgante pra muita gente, mas também pode gerar muita angústia, muita ansiedade. Então é importante você saber o quanto a organização pode te ajudar e o quanto ela pode te pressionar mais. E usar isso só de uma forma saudável. É isso, sejam gentis consigo mesmos. É difícil não alcançar metas. É legal ter um norte pra seguir, mas tem que ver a sua prioridade aí. Às vezes é ler pra caramba mesmo, porque você ganha dinheiro com isso. Às vezes é só tirar uma sonequinha no meio da tarde. Mas, como a gente tá aqui falando de literatura, outra coisa muito importante é também não perder o prazer que você tem nessa atividade que é muito legal. A literatura traz coisas muito únicas para nossa vida, a gente continua amando e a gente quer apenas melhorar essa relação ao longo do tempo. Sem perder a cabeça. Conta pra gente se vocês também têm esse tipo de sofrimento com a leitura, se vocês também estão procurando um jeito mais saudável de se relacionar com isso, ou se vocês estão procurando ler mais, que tudo bem se não fizer mal pra vocês. Sem julgamentos. Inclusive, se vocês quiserem ler mais, a gente pode ajudar vocês a escolherem os livros nos posts do blog, ou nos vídeos do canal, ou no Instagram. Isso. Todos os nossos links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode aproveitar que você está descendo e ajudar o algoritmo curtindo esse vídeo, compartilhando com seus amigos, se inscrevendo no canal, apertando o sininho para receber notificação. E a notificação é importante porque os vídeos desse canal não são regulares. Então é surpresa quando vai ter um vídeo. É isso, beijos. Leiam menos. Tchau! Não leiam menos não, né? A gente vai falir. Vai ficar todo mundo desempregado. Mas, Bárbara, o importante não é ler, é comprar os livros. Eu super vou deixar isso no fim do vídeo. Posso? Pega mal? Acho que não. Ninguém assiste. Eu acho que isso você tem que deixar.